Olá a todos, que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês, esteja dentro do seu coração. Assim também eu vos saudo, conforme toda a saudação bíblica, a cada irmão e a cada irmã de outras igrejas também. Com a paz do Senhor, a paz e graça, a paz e vida, e assim conforme toda a saudação. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais um momento gravando um vídeo para você. Mais uma vez alertando a cada um. Eu queria, irmãos, também pedir a cada um de vocês que se inscreva. Não se esqueça de ativar o sino de notificação, se inscrever nesse canal, e compartilhar também nas suas redes sociais. Isso é muito importante para nós aqui ir avante, e com fé em Deus nós vai levar a verdade a muitas pessoas, entendeu, irmão? Porque a verdade, ela há 2000 anos atrás, Jesus enviou a verdade da sua palavra, das suas maravilhas, através dos seus discípulos. Ele enviou de porta em porta os seus discípulos. Então, irmãos, essa história de que muitos só pode pregar aqui os ministérios, como a CCB ensina. Até se um irmão for pregar na casa de umas pessoas o evangelho, e lá tiver alguma dificuldade, como às vezes acontece no sentido do evangelho, eles tomem a massacrar aquele irmão ou aquela irmã. E é assim que acontece. É muito triste. Eles dizem que pregar o evangelho em praça pública não é de Deus. Eles dizem, só se for eles, né? Se fazer um adjunto deles, aí é de Deus, né? Se for outros irmãos, não é, de outras igrejas. Muita hipocrisia. Então, irmãos, mas, continuando aqui, eu queria também pedir desculpas a cada um de vocês que ouviram o vídeo aí, porque eu falei uma palavra errada a respeito dos irmãos da CCB, quando eles falam ao contrário, que eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E na verdade nós protestamos sobre isso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, entendeu? Essa aqui é a palavra de Deus. Então, irmão, aí eu falei errado quando eu disse assim, eles desmentem a Escritura. A Escritura, eu falei errado, porque não tem o que desmentir a Escritura. A Escritura já é a verdade, não tem quem tire de lá aquilo que Deus deixou. Então, a verdade é na Escritura. A Escritura não tem nada de mentira. Então, eu errei e peço desculpa. Mas estou aqui corrigindo. Então, irmãos, outra parte que eu falei que eu ia falar a cada um de vocês era a respeito da linguagem. Da linguagem que eles dizem, eles da CCB ensinam, que se for na CCB é do Espírito Santo. Se for de outra igreja já não é, já é o diabo, já é outro espírito, eles falam, né? Então, quer dizer, irmãos, eu quero... E isso eu nunca vi oficial deles, mas vamos dizer, sempre no púlpito é o que eles pregam, né? E ensina as pessoas. Então, é um problema. Agora, eu queria, sobre a minha opinião e a minha experiência que eu já tive a esse respeito. Tem algo de errado na CCB. Por exemplo, a linguagem que eles dizem que é a linguagem dos anjos, também eles estão errados, porque não é a linguagem dos anjos. Quem é que prova? Eles mesmos da CCB nem tem dom para saber. Você já viu falar que algum ancião, que é o ministério que eles se acham mais, né, na Terra, você já viu falar que algum ancião já foi arrebatado ao terceiro céu, como Paulo? Entendeu? Você já viu falar? Não. Você já viu falar que um ancião jejuma 3, 4 dias para receber de Deus o dom do Espírito Santo? Não. Não existe isso. Você já viu falar que um ancião vigia e guarda a palavra como Daniel 7 semanas? Ou 3 semanas, melhor dizendo? Você já viu falar que eles vigiam? Não.
Os anciãos vigiam isso aqui, ó. O bolso de cada cidadão. Não pode ver o governo federal soltar um projeto para os pobres, que eles estão, que nem agora na pandemia. Eles estão soltando o povo, as portas da igreja para o povo e botar o dinheiro do auxílio. Aí eles vigiam bem o bolso. Como um diácono falou para mim, uma vez ele disse assim, que o dinheiro só era meu, até depois de eu dar na coleta. Depois da coleta eu não tinha mais o que falar nada não. Eles podiam, olha. Então você vai ver, quando é que vocês vão ver mais coleta. Então, agora, voltando ao assunto do qual eu quero falar, porque não é o Espírito Santo, não é o dom do Espírito Santo, o dom de língua, é um dom de língua. Só que nem tudo é de Deus. E eu vou dizer aqui, ó, se tu tiver dentro da igreja, irmão, seja qualquer igreja, você vê alguém falando em língua, e quando ele, e o dia a dia dele, ó, o dia a dia dele ou dela, ó, se vive entregado do irmão ou da irmã, vive fazendo mal o irmão ou a irmã ou qualquer pessoa que não seja crente, vive sem falar, né? Uma intriga sem falar, não dá nem a paz de Deus, entendeu? Aquela inimizade. E ele continua falando em língua, você sabe o que é nele? Ali é o dom do maligno, não está nele, nada do dom de Deus. No caso do ministério, eu estou dizendo isso porque eu conheço vários deles, que é só aquele xalamanaia, canta a Jesus e rica lamanaia, e quando termina ali, vai lá, chegue perto, você vê quem é ele. A arrogância está até aqui, ó, como dizia meus avós, ó, está até aqui, ó. Então, como é que é um dom de Deus? Aí está lá o comperador de Jó pregando que Deus vai mandar matar um irmão ou uma irmã, só porque ele não gosta daquele irmão ou daquela irmã. Aí está lá um comperador de Jó fazendo isso, ou que seja um pastor de jovem, ele fazendo isso. E está lá, Halamanaia, Kalamanaia. É Deus, irmão? Olha, nada de Deus. Dom satânico, enganando um e o outro. Porque aquilo que é dom de Deus, se o Espírito Santo, a palavra diz assim, que o Espírito Santo, disse João Batista, ele vem com a pá, ele limpa toda a eira, toda a sujeira, entendeu? Como é que esse Espírito Santo visitou o cara, falou em língua e não limpou o coração e o templo ali? E aquele templo, quando termina, que ele desce lá do púlpito pregando, ele já está preparado para engolir o irmão. Na traição, na ira, na fofoca, na injustiça. Deles que botam até o irmão na justiça. Encrenca ele na justiça, como tem muitos casos. Entendeu? É assim. No caso do ancião, o mesmo jeito. No caso do cooperador, o mesmo jeito. No caso de um pastor, de uma igreja, o mesmo jeito. Qualquer igreja. O cara tá lá, tá enrolando o povo. Seja um pastor, seja um ancião, seja um cooperador, tá lá enganando o povo, iludindo e traindo o povo. Traindo, que seja nas coletas, que seja em que for. Ele tá lá falando em língua, língua estranha que você não conhece. Eu vou dizer aqui uma coisa para você, os curadores também falam em língua. Aí alguém que tem conhecimento bíblico, segundo as escrituras, o cara diz, você acredita que é de Deus? Essas entidades que estão falando em língua? Não. Então, essas partes aí, nós temos que ter cuidado, temos que pedir a Deus o dom de entender, de discernir. Porque o maligno, ele pode vir na terra e ele enganar muitos na terra. Porque o dom do Espírito Santo, ele é limpo, ele é justo. Jamais alguém vai ter o dom do Espírito Santo, falar em línguas, com um dom dado mesmo do céu, e ele vai oprimir o seu irmão, vai botar o seu irmão na justiça, pelos problemas da própria igreja.
do próprio ministério, como um ministério joga um ministério na justiça, como foi no caso do Cláudio Marsola lá no Brás, entendeu? Contra o irmão Samuel Trevisan, na justiça até um dia desse. E esses homens dizem que tem um dom do Espírito Santo. Como, irmãos? Como? Na justiça, brigando pela própria igreja, pela própria causa da igreja. Então, quer dizer, e assim não cessa, é casos todo o tempo é casos assim. E no caso das igrejas local, como nós temos conhecimento cada um, a encrenca e o problema grave muitas das vezes é grande. Se tem um problema com o irmão, aí aquele irmão é justo, o outro está com injustiça. Aí ele vem e dá o direito do que tem, do que é justo, dá o direito dele, dá o injusto. E sendo que aquele injusto tá lá, ó, porque era assim, ó, amigo de viver bajulando e adorando o templo de pedra, e elogiando, bajulando eles, entendeu? Aí ele vem fazer a justiça e faz a justiça o contrário. Isso eu já vi, já contemplei muito. Aí eu digo para você, aí esse cara tá lá falando em língua, como eu já vi. E quando desce, já é inimigo do irmão, entendeu? É o Espírito Santo, eu lhe digo a você, é o Espírito Santo? É o dom de Deus? Não, não. Isso aí tem mais para ser dom maligno. Dom maligno, porque o homem que ele está com o dom do Espírito Santo, ele não vai atacar e nem destruir os próprios membros do Senhor Jesus dentro da sua igreja. Como é que esse Espírito Santo está falando em língua nele e ele está lá destruindo, como no caso alguém fez comigo e com outros e outros irmãos que eu sei? Como é que esses irmãos têm o dom do Espírito Santo? Como é que essa língua é a língua do Espírito Santo? É um dom dado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo não revelou para ele e não fez ele entender, durante essa passagem que passou nele, uma coisa tão maravilhosa como é a glória de Deus, quer dizer que passou assim tão ligeiro e não libertou, nem libertou ele e nem discerniu, deu a ele a discernir em que ele está em caminhos errados e que ele está fazendo coisas erradas e está julgando errado. Então, deixa essa alerta aqui para você, cada um julgue e veja. Eu deixo aí deixo aqui, para cada um meditar nessas minhas palavras, meditar nisso aí, nesse assunto, nesse problema, para você entender que não estou falando com hipocrisia. Como é que você tem um dom do Espírito Santo e você está inimigo do outro irmão? Ou seja, inimizade é pouco, é levando o outro para a sepultura, né, espiritual, ou deles até que material, né, eles fazem a ponto que deseja isso. Então, veja bem, aí depois que muitos deles fazem todas essas coisas, tem coisas tenebrosas que eu não posso nem falar aqui, que existem. E aí, é o dom do Espírito Santo? Não, irmão, não é nada. Pode calcular e meditar. Aonde está o dom do Espírito Santo é muito diferente. É muito diferente. O Senhor Jesus disse na sua palavra, quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu? Então, como é que o homem está com o dom do Espírito Santo, está espalhando? E está injuriando só porque você não concordou? Como tem no caso de milhares de irmãos no mundo, se você não concordou com o que ele falou fora das Escrituras. Nós temos que, ou doendo, ou achando bom, nós temos, quando se fala da Escritura, tem que aceitar. Agora, quando você fala fora das Escrituras e alguém reclama e alguém acha ruim, por que você se levanta para matar aquele irmão? Ou aquela irmã? Se levanta, não. Vamos destruir ele, pessoalmente. Deus abençoe a cada um. Amém?